Abra, por favor, a poderosa palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, capítulo 31, versículo 20 e 21. Diz assim: fez Ezequias em todo Judá, diga comigo, Ezequias fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus, em toda obra que começou, mais forte, vai, em toda obra que começou, no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração. Ele fez e prosperou e foi bem sucedido. Aleluia, hein? Glória a Deus. Queridos, tão bonita essa leitura. É o resumo do que foi o reinado desse homem. Um homem que voltou o coração totalmente para Deus. Agora eu queria que você entendesse o momento histórico, o contexto histórico em que Ezequias vivia. Israel estava dividido em dois reinos. Um ficou com o nome Israel, com capital Samaria. O outro ficou com o nome Judá, com capital Jerusalém. Só que esses não eram dias fáceis. A Assíria havia se levantado e derrotado inúmeras nações, inclusive Israel. Levado para o cativeiro e matado milhares do povo de Samaria. E, preste atenção, paralelamente está acontecendo o reinado de Ezequias. Ele viu as nações, nação por nação, cair. A Síria vinha como um rolo compressor, destruindo a tudo e todos. E Ezequias decidiu colocar a sua confiança em Deus, voltar o seu coração para Deus. Tempos tão difíceis, mas ele não fez isso porque a vizinha Samaria havia sido destruída. Ele fez porque ele entendeu que ele e toda a sua casa, a nação, deveriam andar na presença de Deus. Ele atendeu às convocações dos profetas que Deus levantava para chamar seu povo, independentemente do momento histórico, geográfico, político, religioso que viviam, mas eles eram confrontados o tempo todo a andar com Deus. E Ezequias faz inúmeras reformas. Quando começou a reinar, capítulo 29, e diz que ele reinou 29 anos em Jerusalém. Versículo 2, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele era da descendência da casa de Davi. E diz aqui, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, olha que coisa linda, no primeiro ano do reinado, no primeiro mês de governo, o que ele faz? A sua ação mais importante como rei, como governador, foi abrir a casa de Deus que estava fechada. Foi convocar o povo para o restabelecimento do culto. Diz que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, fez reformas na casa de Deus. Não estava acontecendo mais cultos, sacrifícios, os sacerdotes, os levitas estavam espalhados, não estavam
não estava acontecendo o culto, a adoração, o louvor ao Senhor. E diz aqui, na sequência do texto, versículos 4 e 5, do capítulo 29 de segundo livro das Crônicas, convocou os ministros de Deus a se consertarem com Deus. Olha que homem, que coração. Ao invés dos sacerdotes, dos profetas, dos levitas convocarem o rei é quem os convoca para fazerem concerto com Deus. E diz, trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental, na praça da cidade, e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário toda a imundícia. Suas ações são firmes, o temor a Deus é muito claro na vida deste homem. E ele aponta a causa da desgraça, a causa da necessidade de voltarem para Deus. Era desobediência, então ele mostra a necessidade de voltar para Deus. E diz aqui o texto ainda, versículo 6, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e deixaram a Deus, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e voltaram as costas para Deus. Também fecharam as portas do pórtico do templo, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, porque tinha uma ordem desde o início, quando Deus estabeleceu o tabernáculo, que deveria continuamente, dia e noite, o fogo está aceso no altar de Deus, representando a presença de Deus, e as lâmpadas estavam apagadas. Não ofereciam mais os holocaustos, os sacrifícios, os cultos, adoração, louvor. E ele diz assim, versículo 8 do capítulo 29, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e Deus os entregou ao terror, ao espanto, ao assobio dos inimigos, como vós estão vendo com os próprios olhos, porque os nossos pais caíram em espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres foram para o cativeiro. Ele está acompanhando todas as notícias, ele tem a notícia de que Samaria caiu, as tribos caíram, 10 tribos foram para o cativeiro, as 10 tribos que ficaram no governo de Israel. E agora ele propõe a renovação da aliança com Deus, versículo 10, agora estou resolvido a fazer aliança com Deus, para que desvie de nós o ardor da sua ira. E ele diz, filhos meus, não sejam negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para os servirdes, para serdes seus ministros e para queimardes incenso na sua presença. E aí os levitas purificam o templo, segundo o livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 12, e a seguir ele restabelece o culto a Deus. Ezequias estabeleceu o culto, no versículo 20 fala disso, e aí eles voltam então a oferecer os sacrifícios. É bom lembrar, você sabe que enquanto antes do tempo de Jesus, do seu ministério, da sua morte e ressurreição, eles ofereciam sacrifícios de animais a Deus, e depois no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, ele oferece de uma vez para sempre a sua vida, ele, o Cordeiro de Deus, e agora não há mais necessidade de sacrifícios de animais, porque ele é o sacrifício perfeito diante de Deus para perdoar os nossos pecados. Só para você entender essa questão de sacrifício que eu estou falando aqui. Ele restaura o culto a Deus através dos dízimos e das ofertas, e diz aqui, além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que eles pudessem então dedicar-se à lei do Senhor. E logo que ele divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também trouxeram dízimos de tudo em abundância. Então, isso é segundo Crônicas 31, versículos 11 e 12. Queridos, onde o coração se volta para Deus, o povo traz com abundâncias dízimos e ofertas. O povo para de reter aquilo que pertence a Deus. Diz aqui, versículo 11 e 12, então ordenou Ezequias
que se preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Então, toda vez que há uma reforma, toda vez que há um avivamento, toda vez que há um quebrantamento, toda vez que há conserto, toda vez que há renovação da aliança, o povo passa a celebrar a Deus com alegria e a entregar aquilo que pertence a Deus. Na verdade, dízimos e ofertas mede nossa temperatura espiritual. Você pode ver quando o crente está feliz, está consagrado, está com a sua vida no altar, ele entrega com alegria os dízimos, as ofertas ao Senhor. Pois disso depende o sustento da casa de Deus. E aí a seguir, ele faz a celebração da Páscoa. Anos se passaram e eles não celebravam mais a Páscoa ao Senhor. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 30, 21 e 22, os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com grande júbilo. Os levitas, os sacerdotes louvaram o Senhor de dia em dia, com instrumentos que tocaram fortemente em honra ao Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas, que revelavam um bom entendimento no serviço do Senhor, e comemoraram por 7 dias as ofertas da festa. Trouxeram ofertas pacíficas, renderam graças ao Senhor, e depois disso eles emendam para mais 7 dias, foram 14 dias de culto constante, de celebração ao Senhor. Versículo 23, concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias. Só que está tudo bom demais. Eu queria parar a ministração aqui, exaltando de que as coisas ficaram cada dia melhores, que não houveram mais nenhum levante do inimigo, mas não é isso que acontece. Preste atenção, todas as vezes que nós colocamos o nosso coração em Deus, o inimigo se levanta. E é um levante desesperado, porque o diabo não quer ninguém livre. O diabo não te quer ver feliz. E o inimigo se levanta porque ele sabe que se você perseverar em Deus, você é uma arma terrível contra os planos do diabo. Você se torna um soldado poderoso nessa terra, um chofar de Deus, um profeta, uma profetisa de Deus, um instrumento da graça de Deus. E o inimigo prepara o contra-ataque. Mas eu quero dizer por que ele prepara o contra-ataque? Porque ele foi atacado. Por que ele prepara o contra-ataque? Porque ele não quer, ele não pode imaginar, o diabo não pode conceber a ideia de que você entendeu que é livre em Deus, que é vencedor e que é poderoso em Deus. O que fazem os imaturos da fé? Vacilam, temem, sucumbem, voltam atrás. O que fazem os maduros da fé? Eles vão para a presença do Senhor, porque eles sabem, se tem um levante, a vitória será maior. Se eles estão rompendo em fé, se estão em adoração, se estão num tempo de conserto e de renovo da aliança, é porque eles estão fazendo aquilo que agrada ao coração de Deus. E se vier luta, Deus vai lutar as suas guerras. Claro que o diabo estava louco, estava endemoniado. Como é que o rei, a maior autoridade do país, é quem está conduzindo a nação à presença de Deus? Chamando o povo a fazer concerto, levando o povo a adorar, chamando os sacerdotes, os levitas, buscando-os nos campos e trazendo-os de volta para o altar, desafiando o povo, a igreja daquele tempo, a ser fiel nos dízimos, nas ofertas, para trazer os recursos para que os sacerdotes e levitas pudessem estar dioturnamente servindo ao Senhor na sua casa.
Agora vamos comigo, segundo livro das Crônicas, capítulo 32, 1 e 2. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e invadiu cidades em Judá, no reino aonde Ezequias era rei. Depois de que coisas? Depois de quê? Depois desse tempo poderoso de volta do povo para a presença de Deus, depois desse tempo de renovação da aliança, depois desse tempo de reencontro com Deus, o povo está feliz, só de festa, foram 14 dias de culto constante, 14 dias de celebração ao Senhor. E aí o diabo prepara um contra-ataque. Senaqueribe é uma figura, um tipo, uma tipologia, isso é, ele está representando algo, alguém, e ele aqui é uma figura do diabo. A guerra acontecia, a guerra espiritual naquele tempo era corpo a corpo, era de exércitos, era sangue e carne. O diabo inspirando as ações. A guerra hoje é espiritual. E olha para mim, e ela se trava basicamente na mente. Isso é muito sério. Então vamos lá. Depois dessas coisas e desta fidelidade. Olha para mim. É tipo assim, quando você começa a orar, você começa a jejuar, você começa a buscar, você começa a se consagrar e tal. Aí o diabo vem, aí põe assim na sua mente, está vendo aí? Foi só você orar, começar a orar, que a luta veio. Quem é que falou isso no seu ouvido? O capeta. Para quê? Para você parar. Porque ele quer te ver doente. Ele quer te ver oprimido. Ele quer te ver com o coração fechado. Ele quer te ver mal. Ele quer te ver murmurando. O rei da Síria entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, o rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém. Vamos ver quais ações que Ezequias faz nesse contra-ataque de Satanás. Ezequias mandou tapar as fontes de água que haviam fora da cidade. Por quê? A cidade era fortificada, era uma cidade com muralha. Qual era a estratégia do inimigo? Cercar a cidade por 1, 2, 3 anos, o tempo suficiente, de forma que as pessoas não saíam e não entravam. Chegava um momento que acabava o suprimento, acabava a comida, não tinha mais jeito. Estava todo mundo fraco, minado. Então, eles tinham que abrir as portas. E o inimigo entrava. O que Ezequias faz? Ele falou assim, bem, já que ele é forte e ele está vindo, então nós vamos tapar as fontes de água. Tudo quanto é água ao redor de Jerusalém, eles foram lá juntar os homens da cidade e cobriram mais o exército. E cobriram tudo, isso é, não vamos dar boa vida para ele. Amém? Amém? Isso é, água ele não vai ter para ficar rodeando aqui. Então olha para mim. Primeira ação de Ezequias, e que deve ser nossa ação. Tapar todas as fontes que alimentam o inimigo. Quem quer ser vencedor? Quem quer andar em vitória? Aí eu te digo, quais são as fontes, quais são as áreas da sua vida ou na sua casa, na sua família, que o inimigo está tendo acesso para poder se alimentar, para enfraquecer você e atacar você. Fecha essas portas. É no casamento? Não tem nada mais poderoso do que o poder do perdão. Você sabia que os que mais nos ferem são os que nós mais amamos? Sim ou não? Sabe como é que o diabo vai minando um casamento? É uma ferida aqui, outra ali, uma decepção aqui, outra decepção ali. E você vai enchendo o seu caminhão com lixo, não é?
E daqui a pouco você está carregando um caminhão de lixo. Então eu lhe digo, você precisa descarregar esse caminhão de lixo, essas coisas tóxicas que têm se levantado contra você, que vai amargurando a sua alma e o seu coração. Da mesma forma eu te digo, no trato, no relacionamento com a família, com os filhos, filhos com os pais, é tempo de conserto, é tempo de fechar essas brechas, em nome de Jesus. Guarde o seu povo, o coração, as emoções, seja em que área for, na área profissional, no seu trabalho, seja o que for, não continue permitindo que o inimigo tenha acesso. Amém? Resolveu, de acordo com os príncipes e os homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. Está no capítulo 32, versículo 3. Nenhum exército sobrevive sem água. Da mesma forma, você sabe de que o diabo sobrevive? De pecado. O diabo se alimenta de pecado. Pô, cutuca quem está do seu lado, cutuca aí, vai. Dá um toque aí, fala assim, abra teu olho, mantenha uma vida santa na presença de Deus. Não alimente o diabo. Fala aí, olha aí, seja profeta. O diabo se alimenta de quê? Segunda ação de Ezequias. Restaurou o muro quebrado. Isso é, dificultar, impedir a entrada do inimigo. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Feche as brechas de onde o inimigo pode ter acesso à sua alma, à sua vida, à sua casa, à sua família, aos seus filhos, nas suas finanças. Feche as brechas e levante torres. Para quê? Para os soldados ficarem ali dia e noite olhando, observando e trazendo notícias para não serem surpreendidos. Amém? Então levante torre, a torre da oração. Amém? A torre do jejum. Essa semana, quinta-feira, na minha reunião com os líderes, com os 12, falava sobre armas, quais armas usar na luta. Uma arma muito importante é jejum e oração, meu irmão. O inimigo se levanta, levante um jejum, levante oração e deixa Deus entrar nesse negócio. Amém? Está sentindo que a guerra está grande, que a opressão está se levantando, que as portas estão fechadas? Jejum e oração. Aleluia. Jejum e oração. Então, uma outra arma é calar-se. Tem época que a gente precisa ficar calado. Sossegai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra. Você já viu que tem ocasiões que não adianta ficar falando? Você fala, o negócio só piora. Porque é um espírito de engano, é um engano no coração. Então fala, o negócio só contamina. Então tem época, tem ocasiões que a arma de guerra é calar-se. Ou uma terceira arma, sabe qual? Falar, confrontar. Então nós precisamos buscar discernimento de Deus. É para falar? É para calar? Se não é para calar, é para falar. Porque às vezes você vai engolindo o sapo a vida toda. Aí vai entristecendo a alma. O negócio vai apertando, vai fechando, vai ficando difícil. E como é que o outro vai saber que está errando se você não expressa, se você não abre o coração, se você não fala o que não está bom, se você não fala o que está te machucando? Amém? Uma outra arma poderosa
é o perdão. Que arma poderosa. Quando você perdoa, e os nobres, os maduros na fé, compreenderam que a gente não fica esperando o ressentimento ir embora, a amargura ir embora. Não, a gente decide perdoar mesmo com o coração sangrando. Você perdoa e aí você não abre uma porta, você não abre uma janela, você abre tudo para Deus entrar e trazer bálsamo, cura, libertação e arrebentar com o diabo. Aleluia. E ele ainda levantou outro muro por fora. Mais proteção, mais vigilância. A cidade tinha uma muralha, imagina aqui uma muralha. Ele ainda fez outra. Você precisa perguntar, Senhor, qual é a outra muralha que eu devo levantar na minha vida? Pastora Celda, há uns 10, 15 anos atrás, que a gente vai chegando na época da vida que você começa a contar a história assim, né? De 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, de 25 anos. Só na Bahia eu tenho 25 anos. Uma vez, com toda essa graça que ela tem, ela chegou e disse, deixa eu orar pelo senhor. Eu falei, pode orar. Pôs a mão no meu coração e orou assim, Senhor, põe um escudo no coração dele, para que as flechas do diabo não penetrem seu coração. Aquilo naquela época me impactou tanto, porque eram tantas guerras, tantos ataques, tanta fúria do diabo, e que eu precisava de receber uma oração naquela direção para proteger o coração. Qual é essa coisa, essa segunda proteção que você precisa? Hein? Quais são as pessoas que se relacionam contigo, estão sempre te espezinhando, parece que é seu amigo, mas está sempre tocando nas feridas, sempre nas coisas que você não gosta, que não te faz bem, aqui para sangrar seu coração de novo. Para esses, você precisa levantar uma muralha e riscá-los da sua vida. Aí você está dizendo assim, sim, mas e meu marido, é para me pôr ele para correr? Não, essa coisa é sua. É você que escolheu, você que quis. Então você entra naquela dica, jejum e oração. Usa uma outra arma que é calar-se. Mas talvez a arma para usar é para falar, para confrontar e para dizer, não estou gostando. Pare com essas coisas que estão me ferindo. Elas me abatem. Elas me jogam para baixo. Ou a arma é o perdão. Amém, igreja? E ainda. E ele ainda fez armas e escudos. A nossa arma é a palavra, a nossa arma é o perdão, a nossa arma é a oração, a nossa arma é vestir-se da armadura que a Bíblia fala em Efésios capítulo 6. Proteção para a mente, para as emoções, para o coração, calçar os pés com o evangelho da preparação. Isso é, ficar firme e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Embraçar o escudo da fé. Tem luta, mas você diz assim, eu vou vencer, o diabo não é maior do que meu Deus, essa luta vai passar. Isso é escudo da fé. Ou a espada do Espírito, começar a proclamar e declarar as promessas de Deus em relação às lutas que você está vivendo. Abrir a sua boca, outra arma poderosa é o louvor. Louvor deixa o capeta doido, perdido, sem estratégia, porque ele está te atacando
e Ele espera que você sangre, que você chore, e ao invés de chorar, você escolhe louvar. Abra a boca e louva. Amém. Tem outra arma poderosa que ele usou. Ele reuniu o povo na praça, versículos 5 e 6. Ele reuniu o povo na praça da cidade, na porta da cidade. E lhes falou ao coração, dizendo: falar ao coração é quando ele fala com verdade, com sinceridade. E ele diz assim: sejam fortes, não temam, nem vos assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. É Deus! Tem ocasiões na batalha que a gente tem que puxar o fôlego assim, encher o peito e dizer: Satanás, você não vai me vencer, você não vai me destruir, você não vai destruir minha casa, você não vai destruir minha herança, porque tem um comigo que já te venceu na cruz do Calvário. E aí ele fala do rei poderoso que tinha vencido várias nações, e ele diz assim: com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Seja esse profeta de notícias boas, seja esse profeta da esperança. Quando ele acabou de falar isso, o povo cobrou ânimo, o povo se encheu de vida, o povo se encheu de esperança, o povo se tornou ousado e confiante em Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você acha que o diabo desistiu? Sim ou não? E usou o capetinha lá, o Senaqueribe, que mandou seus servos com ataques psicológicos. Preste atenção. Capítulo 32, versículo 10. Ele enviou os seus servos Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo assim: assim diz Senaqueribe, o rei da Assíria. Olha que ousadia, irmãos. Em que vocês confiam para deixar de sitiar em Jerusalém? Isso é, vocês estão confiando em quem para ficar trancado aí dentro? É muito abuso. É muita afronta. Olha para mim, porque tem um bocado de gente aqui que o diabo tem te afrontado. Tem te espezinhado. São ataques das suas emoções. São palavras dirigidas para te meter medo. Veja o versículo 11. Acaso não vos incita Ezequias, o rei, para vocês morrer de fome e de sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Olha só, meus irmãos. Olha o nível do ataque. Ele está dizendo: Ezequias está aí dizendo que Deus vai livrar vocês. Versículo 12. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrarei e sobre ele queimareis incenso. Entre as reformas que Ezequias fez, em todas as cidades do país de Judá, ele derrubou os altares aos demônios. E agora o diabo está usando o rei da Síria com seus servos para dizer: é o mesmo que derrubou os altares e falou que só adora a Deus. Versículo 13. Vocês não sabem o que eu e meus pais fizemos a todas as terras? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos?
Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Meu Deus. O diabo está trazendo à mente deles um histórico. Está lembrando, você está entendendo que eu e meu pai, nós derrotamos todas as nações e não houve um Deus que pudesse livrá-las da nossa mão. O que é que você tem ouvido, hein? Quais são os ataques do diabo à sua mente? Quais são os assaltos do diabo na sua mente? O que é que ele tem te falado? E ele sabe quando você sente o golpe. Sabe quando? É quando a alegria sai do seu rosto, porque um coração alegre aformoseia o rosto. Os olhos são a janela da alma. Você olha no olho e percebe o semblante caído, semblante triste, abatido. O diabo entende e diz assim: vamos intensificar o ataque, porque ele sentiu o golpe. É igual o cara numa luta de boxe. O adversário leva um direto no queixo e ele sente o golpe. E o inimigo então, o oponente vai com mais força para aproveitar que ele sentiu o golpe para abatê-lo. O diabo não poupa ninguém. O diabo não respeita a sua dor. Portanto, te digo, pare de choramingo, pare, porque o diabo gosta, na verdade, é quando você fica murmurando: meu Deus, nada dá certo, as portas não se abrem, oh meu Deus, tem misericórdia, e vira aquele chororô. Isso não agrada a Deus, mas dá ao diabo a oportunidade de continuar te atacando. Tem alguém vivo aqui que está entendendo isso? Versículo 15. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem deis crédito a ele. Quantas vezes você está aqui sentado e nós estamos como profetas de Deus, ministrando a você, e o diabo está no seu coração assim: tem jeito não, isso é empolgação só do pregador. Para nós não tem esperança não, para mim não tem jeito não. O diabo está dizendo aqui. E aí, o texto de segundo livro dos Reis e Isaías 36 também repetem a mesma história. E diz que os oficiais de Ezequias vieram e falaram assim: não precisa gritar e fale na língua de vocês que nós entendemos. Aí ele diz assim: e quem falou que nós viemos aqui para falar só com o rei e vocês? Nós viemos aqui para falar para todo mundo, vocês vão comer o cocô e o xixi um do outro. E aí que ele aumentou o tom de voz, falando em hebraico, na língua dos judeus, para que todo o povo sofresse junto, apanhasse junto, fossem derrotados emocionalmente. Quantos estão entendendo a palavra? XVI. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor e contra Ezequias, seu servo de Senaqueribe. Senaqueribe, não contente, escreveu cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará vocês das minhas mãos. Meu Deus. Clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, isso é, em hebraico, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, oraram por causa disso e clamaram ao Senhor. O que Ezequias faz? O que Ezequias faz? Ele vai buscar o homem de Deus. Diz a Bíblia, no livro de Isaías 36,
E 2 Reis 18, que ele rasga suas vestes, ele põe pano de saco, e ele entra na casa de Deus e apresenta diante de Deus a carta de Senaqueribe. E ele diz assim para Deus: agora Ezequias, olha a ousadia, como esse homem se tornou ousado. Agora Ezequias, me permita usar essa expressão, mexe com o brio de Deus. Ele diz assim: Senhor, lá no templo, hein? Está aqui a carta que Senaqueribe fez para humilhar, para abater, e dizendo... Você já viu, você lembra quando a gente era menino, que você queria provocar uma briga, e que você ia no outro coleguinha e falava assim: fulano falou isso e isso, isso de você, hein? Ah, não falou! Falou! A briga estava feita. Senaqueribe apresenta a carta e termina assim: porém, tu és Deus. Dê glória a Deus! Mais forte! Então, primeiro, entenda isso. O diabo vai sempre exagerar o próprio poder. É para te fazer medo. Poderoso é Deus. O Todo-Poderoso é Deus. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Olha para mim. Entenda em nome de Jesus de uma vez por toda, que toda vez que você está num culto e que tem louvores, que tem músicas aqui, abra a sua boca e louve. Tem um bocado de gente no engano do diabo, na hora do louvor, aí eles resolvem abrir a Bíblia para tentar ler. Não é hora de ler Bíblia. É hora de fazer batalha espiritual, porque louvor traz libertação. No louvor tem adoração, mas no louvor também tem exaltação ao Senhor, tem louvor ao Senhor, tem júbilo ao Senhor, tem comando de vitória, tem palavras de guerra. O dia que você entender isso, você vai chegar no culto. E só menino espiritual que chega assim no culto na igreja. Também ninguém olha para mim. Eu estou passando uma luta e ninguém se importa comigo. Vou sair dessa igreja. Isso é o capeta falando com você, seu bestão. É sério. É. Mas você tem que fazer disso e dia assim: olha, hoje é dia de culto. Eu estou passando por tanta luta e o diabo vai dizer: você está cansado. Você está cheio de dor, você está passando por tanta luta. Dê esse descanso a você. Olha que letra. Todo mundo aqui já ouviu essa letra do diabo. Você merece esse descanso. Descanso zorra nenhuma. Você deita em frente à televisão, lá no sofá, e tudo que você acessa é só porrada em você. Mais porrada, mais opressão. Aí você precisa levantar e dizer assim: Satanás, você está dizendo que eu não tenho motivo para louvar meu Deus? Eu tenho. Eu estou passando por luta, mas meu Deus é merecedor do meu louvor, do meu culto, da minha adoração. E eu vou na casa dele, porque eu vou dizer para ele que eu não louvo apenas quando as coisas estão bem. Eu louvo também quando a minha alma está sangrando, quando o meu coração está partido, quando o meu desejo é chorar, quando o meu desejo é ficar em casa. Eu vou! Que virtude há louvar a Deus só quando o negócio está bom? Porque aí até o ímpio louva. É ou não é? O ímpio dá até festa, dá até cervejada, churrascada para comemorar as coisas boas. A grandeza e a virtude está em adorar a Deus quando não há motivo aparente. Quando a alma está em frangalhos. Quando o desejo é desejo de morte. Quando as portas estão fechadas, aí você abre a sua boca e louva. Tem um outro engano do diabo, sabe qual é?
é quando o diabo fica assim, não gosto dessa música, não gosto disso, não gosto daquilo. Parece assim que a gente está cantando para nós, não está cantando para Deus. Aí o diabo aproveita para te oprimir. Percebeu que você não está nem aí, que você se chateou porque tocou o que você não gosta, um estilo de música que você não gosta, não sei o quê. Daqui a pouco você está lá, travada, com raiva. Isso é meninice espiritual. Abra sua boca e glorifique. Eu não canto bem. O lugar de você cantar é na igreja. Porque junta todo mundo, a sua voz some no meio do povo. E até porque você não está num show de calouros. Você está num culto a Deus. E Deus não recebe o seu louvor porque você tem voz bonita ou não. Deus recebe porque sai do seu coração. Dê glória a Deus bem forte. Louve, irmão. Cante, adore, glorifique, bendiga. Talvez, se até os irmãos você vai enganar, sabe por quê? Você vai enganar o diabo, vai enganar os irmãos, sabe por quê? Você está passando uma luta, aí você chega num culto e você começa, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Aí o irmão olha, nossa, irmã fulana de tal, está só na bênção, né? O negócio está bom para o lado dela, bom nada. Está numa guerra, mas está vencendo a guerra. O diabo fica doido, faz reunião no inferno. É isso mesmo, o diabo chega lá para um principado. O que está acontecendo com Mariazinha? Olha como é que está. O que está acontecendo? Veja aí, olha aí, será que tem alguma coisa que aconteceu? Alguma vitória que teve, a gente não percebeu? O diabo fica louco. E Deus se levanta do trono. Aleluia. Aleluia. O diabo tenta nos convencer que ele é maior. Diga, maior é o meu Deus. Mais forte. Mais forte. Então glorifica ele. Engraçado que o diabo usa até a palavra de Deus contra nós. Abra teu olho. Porque os homens fizeram assim. Você está achando que nós estamos aqui por nossa conta? É Deus que mandou. É Deus que mandou destruir vocês. Depois deu uma outra letra, e você preste atenção. Diz a Bíblia, em 2 Coríntios 11, 13 a 15, que o diabo se transforma em anjo de luz para nos derrubar. Então abra teu olho. Engraçado que eles também prometeram bênçãos. Falaram assim, na língua deles, em hebraico. O rei virá e vai tirar vocês daqui e vai levar para uma terra muito melhor. A terra boa é a presença de Deus. Aleluia. Quais propostas o diabo tem feito no seu ouvido, Segundo o livro dos Reis, capítulo 18, 31 e 32, diz assim: não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazei as pazes comigo e vinde a mim. É brincadeira? Faz as pazes comigo. E comei cada um da sua própria vinha, da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal, de vinho, terra de pão, de vinhas, terra de oliveira e de mel, para que vivais e não morrais. O diabo está usando a palavra de Deus, que Deus diz assim, que aquela terra era terra que mana leite e mel, e ele está dizendo, eu tenho uma terra melhor, eu vou levar vocês para uma terra melhor. Diga comigo, o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Sabe o que aconteceu? Deus disse assim para o profeta Isaías que ia pôr um anzol no queixo de Senaqueribe. Pare de ficar lutando com as suas armas, lute com as armas de Deus, vá para o altar, vá para a presença dele, porque depois que Ezequias foi para a presença de Deus, entrou na casa de Deus, leu a carta da afronta e terminou dizendo assim: eles não são nada diante do Senhor, porque Deus mesmo é o Senhor. Acabou. Deus mandou, sabe quantos anjos? Chuta aí. Quantos anjos? Quantos anjos? Apenas um anjo. E matou 185 mil soldados de Senaqueribe naquela noite. Só isso. Eu vou contar até 3 para te dar uma oportunidade. 1, 2, 3. Glória a Deus. Fique em pé, por favor. Diga comigo. Diga, com Jesus é maioria. Senaqueribe era o Todo-Poderoso. A Síria era a nação toda poderosa. Tinham derrotado vários reinos. Só que agora a Síria foi lidar com um povo que ama o Senhor. Foi lidar com um povo que estava na presença de Deus. Aleluia. E Deus foi afrontado. Mas um homem, o rei, estava com a vida no altar, e cheio da presença de Deus. Ele sabia que ele não tinha força para lutar contra os assírios. Assim como você e eu não temos forças para lutar contra o diabo. Mas há um em nós que é maior do que tudo. E Deus, só para humilhar geral, mandou apenas um anjo que matou 185 mil soldados da Síria. Senaqueribe volta para casa, frustrado, arrasado, e entrou no templo do seu Deus, tipo assim, querendo saber o que aconteceu, né? Por que foi derrotado? E o juízo sobre ele foi terrível, porque 2 dos seus filhos entraram no templo e mataram a Senaqueribe. Olha que desonra, que vergonha geral. Seus próprios filhos o mataram. Portanto, eu te digo, conserte a sua vida. Põe em ordem a sua vida. Ande na presença de Deus. Pecado alimenta o diabo. Feche as portas. Faça conserto. Peça perdão. Se posicione. Eu não sei quais são as lutas que você enfrenta, mas eu quero te dizer que o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o Senhor da sua vida, tem todo interesse em te dar a vitória.